Pouco inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Ela está no celular respondendo pergunta, está em casa controlando a música, mas confesso que quando eu vi o material que a gente recebeu, um lugar onde eu não esperava encontrá-la era no consultório do dentista. E não em qualquer lugar, mas numa área super específica, a endodontia. Para a maioria de nós, o famoso e temido tratamento de canal. É uma combinação inusitada, não é? Mas faz todo sentido quando a gente para pensar. O papo aqui é justamente esse. Entender como essa tecnologia, que no fundo tenta imitar o jeito que a gente pensa, está sendo usada para resolver problemas minúsculos, problemas que exigem uma precisão absurda, num campo da saúde onde cada milímetro conta. Exato. É a união da alta tecnologia com um procedimento que é quase artesanal, super delicado. Isso. E para onde ela pode ir dentro da endodontia? A nossa missão aqui é mergulhar nesse material e separar o que já é realidade do que ainda é promessa, né? O que o dentista pode usar hoje e o que a gente só vai ver talvez daqui a alguns anos. Certo. Ok, então vamos começar pelo básico. Uma das coisas que os artigos mais citam é a capacidade da IA de detectar uma lesão numa radiografia. A minha pergunta é: como um computador aprende a ver uma lesão que, às vezes, até dois especialistas podem olhar e discordar sobre ela? Funda. É uma abordagem fascinante. Em vez de um programador escrever um código com regras tipo, se a mancha for escura e redonda na ponta da raiz, então é uma lesão, o que seria impossível. Impossível, claro. A gente faz o contrário. A gente mostra para o sistema milhares e milhares de exemplos. Quase como se fosse um residente de odontologia que passa anos vendo caso atrás de caso para aprender. Exatamente essa analogia. Perfeita. O sistema é alimentado com milhares de tomografias, radiografias, onde especialistas humanos já marcaram. Olha, aqui tem uma lesão, isso aqui é osso saudável, este é o nervo. E a partir desses exemplos, a rede neural, que é uma estrutura de software que imita como nossos neurônios se conectam, começa a aprender os padrões por conta própria. E tem um tipo específico de rede que é a estrela do show nas imagens médicas, certo? Sim, as redes neurais convolucionais, as CNNs. Elas são geniais para imagens. Em vez de olhar a foto inteira de uma vez, a CNN funciona como se tivesse uma pequena lupa, sabe? Uma janela deslizante. Ela passa essa janelinha por toda a imagem, analisando pedacinhos. Primeiro, ela aprende a identificar coisas super simples: linhas, curvas, texturas. Depois, em camadas mais profundas, ela combina essas informações para reconhecer padrões mais complexos. O formato de uma raiz, a densidade de um osso e, finalmente, a aparência sutil de uma lesão. Entendi. Então, na prática, o processo todo tem um fluxo bem claro, que uma das fontes até desenha, começa com a entrada de dados. Isso, que no caso da endodontia são principalmente as imagens. Radiografias, as tomografias de feixe cônico, as CBCTs, que são imagens 3D de alta resolução e até fotos. Mas os artigos mencionam que, teoricamente, qualquer dado pode ser usado. Prontuários, médicos, anotações. Uma das fontes mencionou algo que me surpreendeu: dados de áudio. Como que o som de uma broca pode ajudar num diagnóstico. Confesso que essa também me pareceu uma das aplicações mais futuristas. A teoria, segundo o artigo, é que talvez padrões sonoros possam indicar o desgaste de um instrumento ou a densidade do tecido que está sendo perfurado. Mas, sendo bem realista, isso ainda está muito no campo da especulação. O foco principal, onde a tecnologia já é viável, é definitivamente nas imagens. Certo, faz sentido. Então, esses dados de imagem entram no sistema. O processamento é a rede neural, fazendo essa mágica toda de reconhecer padrões. E um ponto que eu achei muito interessante numa das fontes é que esse processo não é mais uma caixa preta. Esse é um avanço crucial para a confiança do profissional. Antigamente, a IA dizia, é um gato, e pronto. Você tinha que acreditar. Hoje, os sistemas geram o que a gente chama de mapas de calor. Se você mostra a foto de um gato, a IA não só diz é um gato, como ela destaca em cores quentes, as orelhas, os bigodes, o nariz, mostrando visualmente. Olha, eu cheguei a essa conclusão por causa dessas características aqui. O que, para um dentista, significa que a IA pode dizer: encontrei uma lesão,
e ao mesmo tempo destacar na imagem a área exata que a levou a essa conclusão, o que nos leva à saída, o resultado final. E essa saída é o que realmente importa. Pode ser um diagnóstico, uma fratura vertical na raiz do dente 26. Pode ser um auxílio no plano de tratamento. Segmentando a anatomia em 3D, por exemplo. Exato, segmentando e colorindo tudo. Ou até mesmo um prognóstico, calculando a probabilidade de sucesso de um retratamento com base em milhares de casos anteriores. Ok, essa teoria de entrada, processamento e saída é fascinante. Mas como isso se parece no dia a dia? Onde exatamente, no meio de um tratamento de canal, essa tecnologia já está fazendo a diferença hoje? Bom, uma das áreas mais robustas, com mais estudos publicados, era a detecção daquelas lesões na ponta da raiz, as lesões periapicais. O diagnóstico precoce é tudo. O problema é que, como você falou, mesmo com tomografias, a interpretação humana pode variar. Um profissional pode ser mais cauteloso, outro mais agressivo. A concordância entre avaliadores é um desafio conhecido. E é aí que a IA entra para desempatar, para dar um parecer objetivo. Exatamente. Ela oferece uma análise objetiva. Um dos estudos citados é impressionante. O modelo de IA se mostrou tão preciso quanto um painel de 24 cirurgiões bucomaxilofaciais para encontrar essas lesões em radiografias panorâmicas. 24. 24? E outro estudo usando tomografias conseguiu uma precisão de 92,8%. A máquina analisa os pixels de forma consistente todas as vezes, sem cansaço ou viés. E não é só dizer se tem ou não tem a lesão. Uma das fontes traz uma imagem de uma renderização 3D a partir de uma tomografia que é espetacular. A IA segmentou tudo automaticamente. O dente aparece em amarelo, o osso em azul e a lesão em vermelho, bem na ponta da raiz. Para o planejamento, isso deve ser uma ferramenta incrível. Com certeza. Outra aplicação que pode salvar muitos dentes é a detecção de fraturas radiculares verticais. Os artigos são unânimes e são dos maiores pesadelos diagnósticos da endodontia. São trincas minúsculas que descem pela raiz e que são quase impossíveis de ver em radiografias 2D. E que geralmente resultam na extração do dente, certo? Quase sempre. Mas os estudos mostram que a IA, usando dados de tomografia 3D, consegue detectar essas fraturas com uma precisão, especificidade e sensibilidade muito maiores do que a análise humana. Isso pode literalmente ser a diferença entre o paciente manter ou perder o dente. Mas o que mais me chamou a atenção não foi só a ajuda no diagnóstico, mas durante o procedimento em si. Um exemplo foi a determinação do comprimento de trabalho. Para quem não é da área, é basicamente medir até que profundidade o dentista precisa limpar dentro do canal. Um passo crítico. Se limpar menos que o necessário, deixa bactérias para trás. Se passar do ponto, pode machucar os tecidos além da raiz. É uma medida que exige precisão submilimétrica. Um dos estudos comparou a precisão de uma rede neural com a de um endodontista experiente para definir esse comprimento usando radiografias. A IA adquiriu 96% de precisão. Um número altíssimo. E o endodontista? 76%. Uau! Pois é. Peraí, 96 contra 76. Isso é uma diferença brutal. Quer dizer que a máquina é objetivamente melhor que o especialista experiente ou tem algum contexto aí que a gente não está pegando? Porque se for isso, muda as regras do jogo. É uma ótima pergunta e o contexto é tudo. É crucial entender que esse foi um estudo específico usando radiografias 2D, que a gente já sabe que tem suas limitações para essa tarefa. Não significa que o endodontista erra em 1 a cada 4 casos na prática, onde ele usa outras ferramentas, como localizadores eletrônicos. Ah, entendi. O que isso realmente nos mostra é o poder da IA em uma tarefa de padrão visual muito específica e repetitiva. Ela elimina a fadiga e a subjetividade da interpretação daquela imagem. Ela funciona como um verificador, sabe? Uma segunda opinião incrivelmente confiável para confirmar a medida. Entendi. É um golpe no ego, talvez, mas um que pode salvar o dente do paciente. Faz todo sentido. Então, com todas essas aplicações, com a IA se mostrando tão precisa, a pergunta óbvia que todas as fontes abordam é:
O endodontista vai ser substituído por um robô? E a resposta em todos os artigos é um sonoro não. O consenso absoluto é que a IA é uma ferramenta de aumento, de potencialização, não de substituição. Ela é fantástica para processar dados em larga escala e encontrar padrões, mas ela não tem o essencial. Que seria? Intuição clínica. Aquele sentimento que um profissional experiente tem, que vem de anos vendo casos que não se encaixam no livro-texto. A IA não tem empatia para conversar com o paciente que está com dor e com medo. E mais importante ainda, ela não sabe lidar com ambiguidade. Quando um caso é complexo, com múltiplos fatores, a decisão final ainda depende da experiência e do julgamento humano, que considera o paciente como um todo, não apenas os pixels de uma imagem. E a tecnologia em si também não é perfeita, né? O material que a gente leu aponta vários desafios. Um deles me chamou a atenção. Domain Shift. Parece um termo técnico, mas o que significa na prática para um dentista? Significa que não dá para simplesmente comprar um software de IA e esperar que ele funcione perfeitamente com qualquer equipamento. Pense assim: se o software foi treinado extensivamente com imagens de tomógrafos da marca X e o seu consultório usa a marca Y, as imagens podem ter pequenas diferenças de ruído, contraste. Para um olho humano, podem parecer idênticas, mas essas diferenças sutis podem confundir completamente o algoritmo, diminuindo drasticamente a precisão dele. Então, cada software precisa ser validado e talvez até retreinado para cada tipo de máquina que existe no mercado? Isso parece um pesadelo logístico e financeiro. Contornadas e anotadas à mão por especialistas humanos. É um trabalho monumental. Sem contar as questões de privacidade. Estamos falando de dados de saúde de pacientes. Garantir que tudo seja anonimizado e usado de forma segura é uma barreira legal e ética enorme. Com certeza. E isso levanta a questão da validação final. Antes que qualquer uma dessas ferramentas chegue à clínica, ela precisa passar por um escrutínio científico rigoroso. Os estudos são promissores, mas muitos são feitos em ambientes de laboratório, super controlados. A gente precisa de mais estudos que comprovem que a ferramenta funciona no mundo real, que é custo-efetiva e que realmente melhora o resultado para o paciente. O campo ainda está engatinhando. Fazendo um balanço, então, do que a gente viu, fica claro que a IA está saindo do campo da teoria para se tornar uma ferramenta muito concreta na odontologia. Ela pode ser um segundo par de olhos incansável, ajudando a ver desde microfraturas até a mapear anatomias super complexas em 3D. O ponto-chave é esse. A tecnologia oferece um caminho para padronizar a qualidade do atendimento, diminuir a variabilidade entre profissionais e reduzir a chance de erros. É uma forma de democratizar a expertise. Um clínico geral, com o auxílio de uma IA bem treinada, talvez consiga se aproximar do nível de acurácia diagnóstica de um especialista renomado naquela tarefa específica. É sobre potencializar o humano, não eliminá-lo. E para encerrar, uma das fontes trouxe uma aplicação futura que soa como pura ficção científica, mas que já está sendo pesquisada: a bioimpressão. A ideia é usar a IA para desenhar e ajudar a imprimir tecidos vivos, camada por camada de células, para um dia, quem sabe, reconstruir partes da boca que foram perdidas. O que nos leva a uma reflexão final, uma provocação. Se a IA está ficando cada vez melhor nas tarefas técnicas, no diagnóstico, na medição, no planejamento, qual vai ser o principal papel do especialista humano no futuro? Será que, ao delegar essas tarefas repetitivas e baseadas em dados para a máquina, o profissional vai ser libertado para focar naquilo que é unicamente humano? Como a conversa com o paciente, a tomada de decisões em casos complexos. Exato. A comunicação, a resolução de problemas que não têm resposta fácil, a construção de uma relação de confiança. Talvez o futuro do especialista seja ser menos um técnico de alta precisão e mais um conselheiro de saúde, um gestor de casos complexos, usando a tecnologia como sua principal aliada. Uma parceria onde cada um faz o que faz de melhor. Fica a reflexão.